Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Carol. Estou sem seu som. Bom dia, tá me ouvindo? Tô. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Dislexia com Café. Esse é o segundo podcast de 2025. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. Estou fazendo mestrado em neurociência e também sou disléxica. Tenho 2 filhos disléxicos, descalcúlicos e desortográficos. E aqui nesse podcast a gente quer trazer sempre informações fresquinhas sobre a dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem. E a gente quer que você aprenda muito e coloque em prática aí na sua casa, na escola e no seu consultório. Hoje a gente tem um tema super legal, é um tema que a gente estava esperando faz muito tempo, porque esse livro aqui, acho que vocês conseguem ver, né? Esse livro aqui chegou finalmente aqui na Itália. E aí a gente estava esperando esse livro chegar para que a gente pudesse ler, tanto eu quanto a Mônica, e falar um pouco, né, do que a gente achou do livro, do que a gente aprendeu, se teve uma linguagem acessível ou não. E a gente vai falar tudo isso para vocês hoje aqui no podcast. Então, se você é mãe de um disléxico, uma professora, uma profissional da área, já começa escrevendo aqui para a gente. Eu sou mãe, eu sou professora, sejam bem-vindas. E se você ainda não tem esse livro, compre, porque vai ajudar demais no seu dia a dia com a pessoa disléxica. É verdade. Também fala para a gente de onde vocês são do Brasil, né? De onde vocês estão falando. Eu sou de Manaus, estou em Manaus. Tem algum manauara aí com a gente? A Carol está lá longe, né, Carol? Da Itália, os brasileiros da Itália, uhul! Ai, coloca pra gente de onde vocês estão falando. E vamos começar com... deixa eu contar uma fofoca. Eu tenho que contar uma coisa que aconteceu comigo. Estava aguardando para contar para vocês. Gente, olha o que aconteceu comigo, a vida do disléxico. Eu não sei se aí, onde vocês estão, não sei se aí, Carol, na Itália, tem a onda da corrida. Agora, tudo é corrida, não? Menina, aqui tudo é corrida. Aqui em Manaus, as empresas estão patrocinando corridas de rua. Então, olha, bom dia, Jordão de Curitiba, mãe e professora. E aí aqui em Manaus as empresas estão patrocinando, então virou assim uma febre. E na empresa que meu marido trabalha não tinha ainda, né, a corrida. Aí os próprios servidores resolveram fazer a corrida. Então eles organizaram e nós fomos. Aí eu não sou muito de corrida, eu fui mais, né, pela galera e pela empresa. E aí eu cheguei lá e como eles mesmos organizados, eles falaram assim, tá, ok, mas e aí, qual é o trajeto? É mole, é super fácil, vou te mostrar, é o seguinte, ó, tá vendo esse mapa aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, você vai virar à direita, à esquerda, depois você vai fazer um pequeno quadrado, tá vendo? Aí você volta aqui, ó, pronto, chegou de novo. Aí eu fiquei assim, oi? Eu não entendi. Gente, bom dia, Cleiton. Assim, mole, é só, pelo amor de Deus, é só fazer isso aqui, ó. É um quadrado, gente. Eu olhava aquele mapa e falava assim, meu Deus. E eu estava no meu próprio bairro, então, assim, eu tinha noção de onde eu estava, não estava completamente perdida. Perdida. Cara, e agora eu vou me perder? Aí eu falei pro meu marido, eu falei, você entendeu? Ele falou, entendi. Eu falei, me explica, por favor, porque, né, ele sabe, então ele vai explicar com mais cuidado. Aí ele falou assim, olha só, não é tão difícil, porque é a primeira direita, o resto é esquerda. Então, decora assim, a primeira você vai virar à direita, o resto é tudo esquerda. Se você tiver no lugar, vira à esquerda. Eu falei, melhorou, ok. Pergunta, quando eu cheguei na primeira direita, foi tranquilo.
Quando eu cheguei na primeira esquerda, eu falei, cara, tudo bem, ok. Eu parei e pensei, ok, aqui é a esquerda. Qual delas? Eu não sabia mais. Eu não sabia, eu estava no meio de um negócio completamente perdida. Eu falei, Jesus, sozinha, completamente. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Tem meu celular, pegar meu Google Maps, vou botar a pé e vou seguir. Aí eu fui correndo assim, ó, com meu celular na frente. Aí meu amigo vem buscando os perdidos. Ele, o que você está fazendo aí, criatura? Eu falei, não sei, eu me perdi, liguei Google Maps. Gente, eu não tinha noção de onde eu estava. Eu não tinha mais noção qual era a esquerda, qual era a direita. Olha, enfim, tava doida para contar para vocês, que é a vida do disléxico, né? Imagina, mapa, mais vários comandos em sequência. Ai, gente, não deu certo. Mas não tinha outras pessoas perto de você correndo? Então, no começo tinha, né? Só que assim, eu não sou de corrida. Então, a galera dispara e vai mesmo, que assim, são pessoas que fazem isso constantemente. Eu não faço, então não tenho esse fôlego, né? Então, por um tempo, eu enxergava a primeira menina lá na frente. Eu falava, bom, ela foi, ok. Só que depois de um tempo, ela foi embora. Aí eu já não tinha mais referência nenhuma. Porque dela. Eu só lembrava de vocês. Ai, gente, tô doida para contar no podcast. Judiação, meu Deus do céu. Não, eu concordo, Cleiton, a corrida é maravilhosa, eu adorei, mas assim, essa parte do mapa podiam facilitar. Por exemplo, botar plaquinhas no poste, né? Cleiton falou que é maravilhoso, é, realmente. Depois eu me senti maravilhosa, assim, né? Renovada. Mas plaquinhas no poste, né? Para as pessoas não se perderem. Bem interessante, porque você está seguindo, né? Então a Exato. plaquinha fala vira direita, você está seguindo aquela coisa. Mas que você não saiba o que é direita e esquerda, mas a plaquinha tá assim, né? Exato, que tem a setinha, tudo certo pra gente. Aí eu falei pro meu amigo, então, próxima, vamos botar as plaquinhas, por favor? Aí ele, tá bom. Aí eu falei, deixa que eu ponho. A gente vai juntos, eu vou colando, depois eu corro. Ele falou, tá bom, tá bom. Legal. Então, a gente já faz parte do tema, né, do que a gente vai falar hoje, porque justamente esse livro traz uma abordagem não somente de diagnóstico, mas também aqui, ó, mas também das dificuldades, tanto precoce do disléxico, né, das pessoas com transtorno de aprendizagem, mas também das dificuldades durante, né, a vida desse aluno, desse disléxico. Então, é bem legal por isso. Eu queria trazer para vocês a resenha do livro, para que vocês começassem, principalmente para quem não tem ainda o livro, né, para quem está curioso aí, para que vocês possam ver através dos nossos olhos um pouquinho do que a gente achou do livro. E depois tem uma parte no livro fantástica que a gente vai fazer, que são perguntas e respostas. Fica, acho que até mais fácil a compreensão, as dúvidas, na hora a gente sana as dúvidas, né? Mas antes disso, eu queria trazer um pouquinho, vou trazer a minha resenha, depois a Mônica fala um pouquinho do que ela está achando, tá? Do livro. Eu vou ler aqui para vocês. Então, esse livro se chama Como Lidar com a Dislexia. Ele é um guia prático para pacientes, familiares e profissionais de educação e saúde. Você pode usar tanto no início da sua vida profissional, quanto um profissional muito experiente. É uma obra de duas autoras, que é a Ângela Nico e a Áurea Gonçalves. Ele foi publicado pela editora O Greffe, e o livro ele oferece uma abordagem abrangente e prática sobre a dislexia, destinada a pacientes, familiares, profissionais da área da educação e da saúde, como falado antes. A dislexia é uma condição hereditária que dificulta significativamente a leitura, escrita e ortografia. Precisa colocar marcha, né? O carro vai. Dificulta a escrita, a leitura e a ortografia na língua materna. Por isso que, inclusive ontem, uma pessoa me contatou, um adulto, uma moça, uma brasileira que mora aqui na Itália. E ela falou que justamente a Associação Brasileira de Dislexia tinha me indicado. Aí ela falou, eu gostaria de fazer um diagnóstico, porque eu sou uma adulta e eu gostaria de ter
saber se eu sou disléxica ou não. Aí ela falou, eu quero fazer tudo pela internet. Aí eu falei, olha, primeiro, a equipe que eu trabalho aqui é uma equipe multidisciplinar, então tem profissionais italianos, você vai fazer isso na Itália. Primeiro, não dá, porque não é a tua língua mãe, né? A tua língua materna é o português. Então, primeira, né, descarte aí. Uhum. Segundo, porque o diagnóstico não é feito online. Se algum profissional falar, vamos fazer todo o diagnóstico online, opa, é presencial, tá? É proibido, não pode, é contra a ética, você tem que fazer presencial esse diagnóstico. A intervenção, sim, intervenção você pode estar fazendo online, tá? Não é um problema. Só abrir um parênteses aqui para vocês entenderem quando a gente fala dessa língua materna. Mesmo sendo a presença de déficits, mesmo sem presença de déficits intelectuais, que é o primeiro teste que se faz, né? O teste ele chama WISC 5. Então, de crianças de 6 a 16 anos, você precisa estar fazendo esse teste. Adultos têm um outro teste, para que você veja o nível, o grau dessa inteligência, né? Desse intelectual. As duas autoras, elas são muito bem conceituadas, elas trabalham há 20 anos nessa área, há mais de 20 anos, na verdade, nessa área, e elas trabalham também na Associação Brasileira de Dislexia. E elas enfatizam a importância de uma avaliação multidisciplinar precoce para identificar e intervir adequadamente nesses casos. Então, esse livro ele está estruturado em capítulos que abordam desde a definição da história da dislexia, e que é muito legal, até os sinais de alerta em diferentes fases do desenvolvimento. Aí eu abro um parêntese aí, porque a gente estava falando, inclusive, antes do podcast, né? Dessa mulher que é uma assessora, não? O que ela é? Da educação... Secretária. Secretária do Ministério da Educação de Jacobina, que falou que é o modismo, né? Dislexia, TDAH. Uhum. E o autismo, parece, né? Também. Aí você vê, um livro desse aqui já vai tirar dúvida de uma pessoa como essa que não tem nenhuma, né? Vamos dizer assim, aí nesse caso entra a palavra ignorância. Porque ignorar um assunto, ignorar um discurso, ignorar um tema, quer dizer que você ignora aquilo, você não sabe, você não conhece, você precisa conhecer para depois falar, né? Então, um livro desse aqui já vai dar clareza, né? Já vai iluminar aí a mentalidade, e essa pessoa provavelmente já não vai falar tanta, né? Groselha, vamos dizer assim. Exato. Né? Já vai ajudar bastante. Então, para que a gente termine essa resenha, o livro ele discute, além das intervenções, pontos importantes, né, para os profissionais. Ele fala também sobre as comorbidades associadas, ele fala sobre a alfabetização, os vários métodos de alfabetização, ele dá um suporte tanto para pais como para professores na sala de aula, que é muito importante. Esse ponto eu acho que é o fundamental. Tá? Esse livro ele tem 152 páginas e é uma obra conhecida pela sua linguagem clara e acessível, tornando-a uma referência valiosa para aqueles que buscam compreender melhor a dislexia e as estratégias eficazes para o seu manejo. Então, os leitores desse livro aqui elogiam demais, porque é um livro que pega aí muitas classes, muitas variações entre pais, professores, profissionais. Então, você não tenha medo, né, de comprar esse livro em particular, porque ele vai dar clareza, tanto se você é um pai quanto um profissional já experiente na área da dislexia. É isso. Então eu vou falar a minha experiência com o livro. Eu achei assim a linguagem muito simples, simples que eu digo de compreensão, né? Eu achei ele bem fácil de compreender e ao mesmo tempo que ele é simples de compreensão, eu acho que ele é muito completo, porque ele fala tanto para o pai, para a mãe, por exemplo, que não conhecem
o tema que estão buscando informação, quanto para o profissional. Ele aprofunda em algumas partes que seriam interessantes para um profissional, para um professor, e ao mesmo tempo ele é simples para uma pessoa que não tem, né, não é da área, mas está buscando informação para entender. E eu achei, a gente tem estudado, a Carol estuda muito a dislexia, né? Eu comecei, não tem tanto tempo, mas eu estou assim estudando diariamente sobre a dislexia. E nesse livro eu vi assim algumas informações muito importantes que eu nem tinha tido essa informação de uma maneira tão bem, né, falada. E assim, eu li esse livro boa parte no avião, com meu marido do lado. E aí eu ficava assim, olha, tá vendo, menina? Olha aqui, ó, lê aqui, ó, você tá vendo? E, assim, eu achei sensacional. Foi um dos melhores livros que eu li sobre a dislexia, nessa parte, né, de informação, que são os meus dois queridos. Esse e A Vida Secreta da Criança com Dislexia, que são, né, eles pegam não é um tema, mas assim, um ponto um pouco diferente um do outro, né? Então são meus dois queridinhos, assim. Mas assim, eu achei interessante porque eu fui descobrindo coisas que aconteceram comigo, que acontecem comigo, que eu fui lendo no livro e eu fui entendendo. Então, por exemplo, meu marido sempre fala, como é que você não consegue entender desenho geométrico, gente? É tão simples. E a explicação delas aqui é assim, é simples e é tão importante que elas explicam sobre a dificuldade de espaçamento. Então, quando a gente vê um desenho geométrico, a gente tem essa dificuldade de espaçamento. Então, para a gente fazer esse cálculo desses desenhos geométricos é muito mais complexo. Eu achei, assim, delicioso de ler isso e muito importante a gente ter essa informação, né? Todas as pessoas terem, o próprio disléxico saber, ok, eu entendo o que acontece comigo, os pais entenderem que a criança pode chegar com uma dificuldade nessa matéria, os professores entenderem que a matéria deles pode ser complexa, né, complexa para algumas crianças, e de uma maneira muito simples. Então, eu recomendo esse livro para todas as pessoas que querem entender o que é dislexia. Assim, para mim, ele é a base desse assunto. Perfeito, também gostei. Bem explicado, Mônica. Eu acho que a gente pode entrar na página 126. É claro que a gente não vai ler todo o livro para vocês, né? Porque também nem daria, com duas disléxicas aqui, a gente vai ficar anos lendo, né? Numa lentidão. Mas nós queremos trazer para vocês tanto a página 127 quanto 128, algumas perguntas clássicas que os pais fazem, os professores fazem. Provavelmente você já se fez, ou, né, falou, gostaria de, e não fez, está ali na tua cabeça. Pode ser que hoje a gente responda essas perguntas que você tem aí tanta dúvida. E uma delas, vamos fazer bate-bola, eu faço a pergunta e você responde? Bora. A Rosane, a Cristina, perguntou o nome do livro. Ele se chama Como Lidar com a Dislexia. É um guia prático para pacientes e familiares e profissionais da educação e da saúde. Ele é da editora Egrofe. A gente podia fazer o seguinte, Carol, a gente pode deixar nos stories hoje, quando acabar o podcast, a gente deixa nos stories para vocês a capa com todas as como chama? As informações. Isso, perfeito. Então vamos lá. Depois a gente pede para a Ângela e para a Áurea um desconto aí para nós. É verdade. Propaganda. É verdade, propaganda. Jordana, você quer ver como ela... Vamos começar a ler, Carol. Jordana quer ver a gente lendo. Ok. Jordana, você ver o primeiro podcast e agora que eu melhorei. Bem orgulhosa. Então, aí a gente vai bate-bola. Eu faço a pergunta e você responde, depois você faz a pergunta, eu respondo, tá? Tá bom. Na página 126 tem uma pergunta bem legal que fala assim: toda criança que inverte letra ou número tem dislexia?
Durante a alfabetização, é comum as crianças inverterem letras ou números. Depois de 1 ou 2 anos de trabalho com a alfabetização, com a instrução e a prática da escrita, não se espera que isso ainda ocorra. Após esse período, essa inversão pode ser um dos sinais de dislexia, associado a outros. Sim, lembrando que normalmente esse disléxico, né, acaba escrevendo espelhado, que as pessoas falam, né, o espelhado, ou essa troca, essa inversão de letras, e isso continua, né, não para. Normalmente a alfabetização acaba parando, mas o disléxico não, ele acaba continuando, levando essa troca, essa inversão, né, por muitos anos. Às vezes tem gente que nem por mais que teve a intervenção, continua trocando. Tipo, eu lembro que Mônica falou que troca, não troca? Eu troco ainda e eu ainda espelho a letra N. Ficou a letra N. Não tem jeito, mas assim, não são todas, mas quando eu inverto, né, quando eu faço ela espelhada, eu já falo, opa, espelhei. Aí eu apago e coloco ela direitinho. Você já consegue ter a percepção, né, do erro. Já, mas ela sai. Mas ela acaba saindo. É automático. É automático. Ai, cruel. Eu tenho o identificar ou indentificar. Porque aqui na Itália a gente fala a identificação, né? E no Brasil fala identificação, é isso? Não, é identificação no Brasil. Então, no Brasil é identificação e aqui é identificação. Nossa, mas aí é muito cruel com o disléxico. Nossa Senhora. Muito cruel. Se lembrar que num lugar é de... Ai, gente. Nossa, é cruel mesmo. E tem que trocar. E às vezes eu falo coisas, quando eu faço lives, e sai palavras em italiano. Aí as pessoas falam, o que significa isso? Porque você não sabe? Não é em português? Eu falo, não. É porque essa palavra é em italiano. Então, vamos lá. Vamos para mais uma. Se a criança tiver um atraso na aquisição da fala e do andar, podemos dizer que ela é disléxica? Poxa, essa pergunta é bem para mim mesmo, porque meu filho teve atraso na fala e no andar, e ele é disléxico. Só que o gêmeo dele não teve atraso na fala, não teve atraso no andar e também é disléxico. Olha aí. O livro fala assim: é necessário sempre avaliar caso. Alguns outros fatores podem levar a esses quadros. Entretanto, se com o atraso de fala aparecer mais tarde, a dificuldade na aquisição da leitura e escrita, poderemos associá-la a um quadro de dislexia. Caso haja ausência de outros sintomas condizentes com os outros transtornos. Então, assim, é legal ficar observando, né, essa criança, principalmente ali aquele início de engatinhar, caminhar, falar, né? Principalmente se na família já tem um irmãozinho disléxico, uma mãe ou um pai disléxico, tá de olho, né? Porque provavelmente não é certeza, mas aí tem um componente genético muito grande, né? É verdade. Eu não tive. Minha mãe fala que eu falei com 11 meses e não parei nunca mais. Ela fala isso. Ela fala, menina, você começou com 11 meses e não parou nunca mais. Está até hoje falando. Que legal. A Rosânia falou, o método fônico deve ajudar muito o disléxico. Então, o livro fala sobre o método fônico, né? Fala sobre o método analítico, fala sobre o método multissensorial articulatório. Um dos melhores, sim, é o método fônico multissensorial articulatório, já comprovado cientificamente. Você sabe que eu estou escrevendo a dissertação, né? E eu coloquei uma parte do método fônico, de Orton Gilligan, e aí eu estava escrevendo lá, não lembro o que eu estava escrevendo no chat GPT, eu estava perguntando alguma coisa para o chat GPT, aí ele escreveu assim para mim, neuromitos, eu queria o significado de neuromitos. Aí ele escreveu assim para mim, neuromitos significa quando as pessoas pensam que
O único método que vai ajudar um disléxico é o método fônico. O único método, a única causa da dislexia é hereditária. A única, sabe, ele foi me dando assim pontos, coisas que eram verdades e coisas que não eram verdades, que realmente eram um neuromito, sabe? E eu falei, meu Deus, às vezes as pessoas colocam assim as coisas no chat GPT, acham que ele vai dar a resposta precisa, né? E não, me deu coisas absurdas. Se a pessoa não lê bem realmente e não entende que aquilo é um neuromito, que aquilo é um mito, né? Não é verdade, nossa, cai em problemas aí de Verdade. informação, né? Falsas informações. É verdade, verdade. Tá bem atento. Por isso que, ó, uma das melhores opções é o livro, né? Vai na biblioteca, né? Vai na PDF online, e para você ter certeza que você está falando. É verdade. Ok, vamos lá? Terceira pergunta? Vamos. Essa é legal também. Toda criança com dificuldade de leitura é disléxica? O que caracteriza a dislexia é a dificuldade para decodificar os símbolos escritos e reconhecer imediatamente as palavras, ocorrendo como consequência dificuldade na compreensão dos textos. No entanto, a dislexia não é a única razão da dificuldade de leitura, mas é a mais comum. Existem outras dificuldades de aprendizagem e outros transtornos que apresentam também essa característica. Por conta disso, é imprescindível a avaliação de uma equipe multidisciplinar especializada. Perfeito. Porque lembrando que a dificuldade, ela é passageira, né? Ela vem com apoio pedagógico, ela passa. Pode ser que teve um luto na família, uma doença, né? Um problema psicológico, e aquela criança ficou com dificuldades mesmo, né? No conteúdo escolar, naquela série que ela tá. Série não, ano, né? Agora. E já falei minha idade aí, né? E o transtorno não passa, né? Ele permanece, ele dá uma melhorada em alguns aspectos, mas em outros você vê que realmente é persistente, que você fala, poxa, mas parece que não entra na cabeça essa coisa, né? Então é importante a gente estar vendo isso também. Então, vamos para a próxima? Sim. Tá, isso eu faço, né? Afinal, o que é a dislexia? Então, vou falar para vocês como está aqui no livro, tá? Vamos responder de forma bem didática para facilitar e compreender, porque no capítulo 1 elas explicam perfeitamente, tá? De uma forma mais técnica, o que é a dislexia. A dislexia se caracteriza por dificuldades inesperadas na leitura. Quando a pessoa lê, ela pode não entender bem os códigos escritos e mostrar dificuldade em associar som, que é o fonema, às letras, grafemas. A leitura pode ser lenta, silabada, vai estar se identificando aí com o seu filho, com o seu aluno. A pessoa pode ter dificuldade em reconhecer até mesmo as letras mais familiares. A dislexia é imprevisível, pois não tem uma causa evidente. Frequentemente, os pais manifestam frustração e desaponto com o desempenho dos filhos no início da vida escolar, já que eram crianças que demonstravam esperteza, facilidade em se expressar oralmente e muitas vezes com interesses por assuntos variados. Para a surpresa dos pais, fracassam no aprendizado da leitura. Lembramos que na dislexia do desenvolvimento, a inteligência está associada a um nível médio, não apresenta como causa primária doenças neurológicas ou psiquiátricas, e alterações auditivas e visuais são exclusões do diagnóstico. Então, passar por um fonoaudiólogo, passar por um audiometrista, fonoaudiólogo, como chama? Dos olhos? Eu esqueci o nome. Oftalmologista. E tem também o ortoptista, Isso. né? Isso. É importante também.
porque aí é fator de exclusão, né? Eles vão excluindo, não é problema de ouvido, não é problema de olhos, não é problema de inteligência. Então, peraí, a gente pode já começar a seguir um caminho aqui, para ver se é dislexia ou não. Exatamente. E, gente, lembrando que a gente está fazendo só as dúvidas mais frequentes, mas, assim, no livro, nos capítulos, elas explicam passo a passo e mais, elas dão muita dica prática. Assim, coisas que você pode começar a fazer, né, com a criança, se você é um adulto, no mesmo dia, né? Tem muita dica prática, muito exercício, muita coisa prática, assim, no livro, que eu achei bem, bem legal também. Verdade. Ó, uma coisa legal também que o Cleiton falou é o Disléxico aos 33. Segue ele lá, gente, no Instagram. Ele falou aqui, ó, uma coisa muito interessante que é verdade. Muitas pessoas acabam confundindo, né? Até mesmo profissionais. E algumas pessoas têm dificuldade de leitura, mas não significa dislexia. A internet causa bastante desatenção, assim como dormir mal e outros fatores, mas geralmente é momentâneo ou falta de hábito. E é real. No meu curso, eu mostro 3 tipos de cérebros com ressonância magnética multifuncional. E aí tem o primeiro cérebro, que é da pessoa disléxica, não, desculpa, da pessoa não disléxica, que é um hábil leitor. Então, ele lê muito e, ok, é um cérebro perfeito. Perfeito assim, né? Um cérebro normal. Então, o seu lado esquerdo, ele é iluminado na parte de trás, nessa parte aqui, ó, no momento da leitura. Tem um outro cérebro que também é de uma pessoa que não tem dislexia, mas ele não lê. Ele não gosta de ler. Ele não é um hábil leitor. Então, ele tem a parte do cérebro dele, quando ele vai ler, não é iluminada nessa parte aqui atrás, é iluminada só a parte da frente do cérebro dele. E aí você fala, poxa, mas o cara não tem nenhuma dificuldade, não quer ler, não gosta de ler? Como é isso? Existem. E tem o cérebro do disléxico, que ele é um bom leitor, porque ele se esforça, ele faz intervenções, ele está indo na escola, ele tem que ler toda hora, né? Por mais que seja, como a gente falou, leitura lenta, leitura silabada, mas ele está ali se esforçando. No momento da ressonância magnética, esse cérebro é iluminado do lado direito e aqui na frente. Então, quer dizer, totalmente diferente do cérebro, vamos dizer assim, normal. Né? E aí você vê a pessoa, como o Cleiton falou, dorme mal, usa muito internet, né? Tá ligada no 220, já perdeu a motivação porque ela não tem nem paciência para ler. Né? A leitura é um ato de respirar, né? Ter paciência, parar, ler palavrinha por palavrinha, letrinha por letrinha. Se você estiver ali, né, girado no TDAH e não vai ler. Não, é verdade. Olha, meus filhos não são disléxicos e não têm TDAH. Mas muitas vezes eles não querem. E ele te fala, mas é porque a informação hoje em dia é muito rápida, é muita informação muito rápida. Ele já não tem mais aquela paciência. Vou ler um livro, vou pegar um livro e vou ler. Não, eles querem rápido. O que que fala? Né? As crianças estão assim, mas o que que acontece no final? Eles não querem o processo da leitura para tipo, não é para viajar no livro, que a gente falou que eles têm raiva da Ana. Viajar no livro. Mas eles não querem, eles querem o final, porque é tudo muito rápido. Porém, se você consegue incentivar essa criança a fazer a leitura, ela vai, né, vai ser um leitor, daqui a pouco um leitor com hábito de leituras e vai embora. O disléxico não, o disléxico vai ter sempre aquela dificuldade, não que eles não possam ultrapassar, mas a gente vai esbarrando na nossa dificuldade, né? É verdade. E as crianças que estão só nesse mundo muito louco de informação, a gente consegue parar eles e fazer eles lerem, se tornar um hábil leitor. É verdade. Você sabe que uma coisa que você falou agora aqui me lembrou de uma coisa que eu não estou lembrando agora. Vou lembrar depois. Daqui a pouco lembro. Tudo certo.
Ai, meu Deus, Bárbara. clássico. Um clássico do disléxico. Um clássico. Bora para a próxima, então. Beleza, próxima. Por que se fala em dislexia do desenvolvimento? É muito importante compreender que a dislexia do desenvolvimento é diferente da dislexia adquirida. A dislexia do desenvolvimento, que nesse livro muitas vezes foi tratada apenas como dislexia, indica que há uma modificação ao longo da vida, ou seja, durante o desenvolvimento. Assim, além dos sinais mencionados, né, que elas mencionam no capítulo 2, observa-se que na pré-escola, acentuada dificuldade na associação fonema-grafema, depois se nota uma leitura sofrida, dificuldade na compreensão, além da dificuldade no aprendizado de um segundo idioma. Uhum. A gente, inclusive, a gente tem um podcast muito interessante com a mãe de um aluno seu, né, Carol? Que ele teve dislexia adquirida, né? Sim, verdade. E ela conta exatamente o que aconteceu com ele. É bem interessante esse podcast para quem quer saber a diferença entre o adquirido ou o desenvolvimento, né? É verdade. Tem uma mãe também, faz parte do meu curso. Ela também teve uma dislexia adquirida por um problema neurológico, né? Que ela teve. E aí depois, ela era criança, e aí depois dessa doença, ela começou a ver dificuldades. E aí ela foi diagnosticada com dislexia adquirida. É interessante porque você não nasce, né, com a dificuldade. Então, é um quadro que você vê visível. O pai e a mãe vê uma criança antes, depois, né, desse problema, essa lesão neurológica. Então, é bem complicado, assim. Difícil, né, para o pai e para a mãe. É, porque muda, né? Muda radicalmente de uma hora para outra, né? Sim. Você já não espera a dislexia normal. É. Né? E aí acontece que, depois de um perrengue, aí, algum problema, porque é um problema, né, uma lesão neurológica, tem que ser uma coisa muito grave. Sim. Ainda traz dislexia, então não é fácil. É verdade. Eu acho interessante que no livro elas colocam sobre a dislexia do desenvolvimento, que elas falam é aquela criança que está em casa, é super criativa, é super né, ativa, uma criança ativa, criativa, que faz normal. De repente você vê, e assim, elas vão escrevendo, é a minha vida, né? E aí ela vai para a escola, no começo vai bem, quando entra a alfabetização, começa a dificuldade. Aí você fala, mas gente, mas ela não era uma criança assim? Sim, era a dislexia, né? Eu acho esse capítulo que elas explicam, eu acho assim sensacional para entender, né, que essa criança ela é inteligente, ela é criativa, ela é tudo aquilo que você estava vendo. Ela só esbarrou ali na dislexia, que já nasceu com ela. Inclusive, a gente podia fazer essa próxima, Carol, a dislexia hereditária, né? Sim, vamos fazer sim. Aqui, ó. Eu pergunto a você? Não, na verdade, assim, eu tinha pensado uma outra coisa, mas tudo bem. Fala. Eu li hereditária e eu pensei numa outra coisa, assim, nada a ver com hereditário, que eu achei que fosse completar a minha fala, mas beleza. Ok. Eu pergunto, né, agora. Vai. Então tá. A dislexia hereditária? A dislexia de desenvolvimento é aquela que nasce conosco, com frequência aparece em outros familiares, e cada vez mais estudos apontam os genes desenvolvidos nesse distúrbio. As evidências atuais apoiam a perspectiva de que a dislexia é familiar. Então, uma vez que cerca de 35% a 40% dos parentes em primeiro grau são afetados, sendo herdada em cerca de 50% dos casos. Se um dos pais é portador de dislexia, é grande a probabilidade de que o filho também possa ter dislexia.
bem interessante isso, né? Eu estava falando na aula passada com uma mãe que a gente estava falando sobre hereditariedade, genes, né? E aí ela falou assim, eu falei, o fator alérgico, coisa que eu também aprendi isso, eu também não sabia. O fator tem uma carga muito grande desse fator hipoalergênico, né? E aí tem um termo específico, agora eu não lembro do termo específico, mas que fala dessa mudança, que esse sujeito disléxico é mais alérgico, tem mais problemas de pele, tipo eczema, né, mais problemas de ácaro. Na infância, ele é um sujeito com mais probabilidade de ter essas alergias. E tudo já comprovado cientificamente. Eu achei muito interessante, fui passando para elas. Aí uma mãe me falou assim, fez uma pergunta que eu fui procurar depois. Aí ela falou, será que o meu filho, por ter dificuldade de crescimento, eu até lembrei de você, ter dificuldade de crescimento, o menino toma hormônio para crescer, está naquela fase, né, pré-adolescente, será que isso é conectado? Aí eu procurei, não vi nada relacionado, eu vou procurar mais, mas não vi nada relacionado ao crescimento, né, de uma pessoa relacionado com a dislexia. O que tem já em estudos científicos, que você pode achar no Google Academic, no Cielo, é sobre a hereditariedade e os genes, né? Porque já tem aí vários estudos que falam sobre isso, e a dislexia. Então, é bem interessante, quando você se aprofunda mais, você fala, poxa, né? Estão descobrindo cada dia mais. Hoje em dia, você não pode mais dizer que é uma moda ou que inventaram, porque já tem comprovações científicas, tanto hereditária quanto de genes, então é um avanço, né, na ciência e o que diz respeito aos transtornos de aprendizagem. Isso é maravilhoso. Então, ajuda bastante pai cético, né? Bastante professor que não quer acreditar, né? E também alguns políticos que precisam estudar mais, né? Exatamente, né? Quando vamos entrar na Secretaria de Educação, estudar antes, vamos ver informações, né? E esse negócio da hereditariedade, quem tiver diagnóstico de dislexia, pensa para trás. A gente sempre acha assim, é verdade, olha, minha avó não conseguia preencher um cheque, não conseguia dirigir, né? Se você pensar bem lá para trás, é porque naquela época ninguém tinha essa informação. Então era considerado, né, assim, não vai conseguir fazer nada na vida. Mas se você pensar direitinho, a gente vai achando para trás, né? Eu tenho certeza que a minha avó era disléxica, certeza. Ela tinha todas as características. E tadinha, a bichinha sofreu, né? Porque aí era considerada, não vai fazer nada. Põe na aula de arte, que é a única coisa que consegue fazer, sabe? Era assim. E foi mesmo, ela pintou a vida toda, mas não deixaram ela fazer nada, né? Que dó. Pois é. Assim, é um bom exercício esse, né? Olhar para trás e ver parentes, familiares, né? Pai, mãe, terminou a faculdade, não terminou, né? Que trabalho faz? É importante, porque às vezes você fala, poxa, sou eu então. Exatamente. Não, você vai ver que sempre vai ter alguém na família que foi pro lado da arte, né? Não falava, eu não sou bom nesse negócio de escrever, não, né? Cara, vai achar, certeza. Sim. A gente teve uma pergunta ótima da Rosânia. Vou até gravar, porque é muito boa essa pergunta. A Rosânia perguntou assim: tem exames para diagnosticar a dislexia hereditária? Rosânia, para você poder ver se algum parente seu teve, né? Porque provavelmente qualquer parente que já não está mais aqui, tipo, minha mãe já não está mais aqui, já foi morar no céu. A gente acha que ela provavelmente tinha dislexia. E provavelmente o meu avô, eu acho que o meu avô também deveria ter. Ele também já não está mais aqui. Exames não existe, tá? Não tem.
Mas existe a anamnese, que é aquela conversa, né? A primeira conversa que você tem com um profissional que segue você, ou sua filha, ou seu filho, e aí ele pergunta como é que foi o percurso escolar dessa criança, como foi a gravidez, né? Como é que eram os estudos na tua época, na época dos seus pais. Então, trazendo toda essa informação da família, da sua infância, da infância da sua filha, trazendo todas essas informações, o profissional começa a fazer um mapa e guiar ali, ver qual é, onde está a dificuldade, da onde começou essa dificuldade aqui, entendeu? E isso é bem interessante, porque muitos pais acabam se identificando com as dificuldades dos filhos no momento da anamnese, ali, daquela conversa, que é uma conversa que você, vamos combinar, você não tem todos os dias, né? Então, ali é bem específico. A gente pergunta sobre dentição, quando é que caiu o dente do seu filho? Quando começou a nascer o primeiro dentinho? Todas essas perguntas é justamente para que a gente consiga perceber ali onde é que está a dificuldade dessa criança, onde é que está na família, se tem algum parente que já tinha dislexia, é para que a gente consiga ter ali um início de, vamos dizer assim, um prelúdio de um diagnóstico, né? Aí depois vem todas as exclusões, todos os testes, claro, mas esse é um início. Então é importante uma anamnese. Se você for em um profissional e ele não fizer, tem uma coisa estranha aí. É importante ele estar fazendo isso, justamente para te indicar, te guiar e guiar o profissional nesse início, para entender se tem uma hereditariedade ou não. Mas um exame, tipo exame de sangue, exame de raio-x, não existe, não tem, tá? Vamos fazer a última, Carol? Sim, dá tempo? Acho que dá uma rapidinha. Sabe aquela que ele te gostou? Sei, a 13? É. Ok. Quer que eu faça para você? Tá bom, faz. Por que atualmente se fala tanto em dislexia e antigamente nem se falava? Será que está aumentando o número de disléxicos? A dislexia sempre existiu e não está aumentando. A diferença é que hoje temos muito mais informações sobre o assunto, mais pesquisas, mais conscientização de médicos e profissionais educadores. Podemos, por meio da avaliação multidisciplinar, identificar os indivíduos com dislexia, evitando que as pessoas com grandes potenciais deixem de seguir uma vida acadêmica e também a profissional. Essa é muito, muito legal, gente, porque realmente, graças a Deus, está aumentando a informação, a conscientização dos profissionais, dos pais, né? E com a informação, a gente sempre fala que o ouro é informação. Com a informação, os pais ajudam as crianças, fazem as adaptações, as técnicas, os professores na sala de aula, as escolas, né, conscientes. Sim. E aí ele te muda a vida dessas crianças como adulto, que a gente não teve porque não existia essa informação, como diz a resposta delas, né? Não tinha essa informação. Então, essas crianças de hoje, elas não precisam passar pelos traumas e bloqueios que nós passamos. E podem ser crianças, assim, que vão ser adultos de sucesso, com autoestima, sabendo que são capazes de tudo, que são super inteligentes, né? Sim. Isso é, assim, fundamental, Fábio. Deixa eu te falar uma coisa, lembrei do que eu ia te falar. Fala. Então, porque eu não sei o que a gente estava falando sobre ledor, eu acho, leitura, ledor, não lembro. E muitos profissionais escrevem assim no relatório ou no laudo, né, do paciente. Paciente disléxico e, se necessário, uso de ledor. Eu fico uma raiva disso. Eu falo, como é que você tem um paciente disléxico e coloca, se necessário, o uso de ledor? Se necessário, um apoio para diminuição do enunciado da prova. Eu fico revoltada, né? Eu falo, gente, não é se necessário. Tira! Tira! Tira o necessário. É se.
É necessário. É necessário. Gente, é necessário. Né? Então, quer dizer, você fica com aquela criança ali de ensino de Fundamental 2, usando quando a professora acha que é necessário. Quando a professora tem dislexia, Exato, ela é ela que sabe. Pegar o microfone, Carol, fala aí. É a professora que sabe, não. É a criança que sabe. É necessário. é necessário, é obrigatório, ledor, redução, calculadora, bota tudo para essa criança poder estudar, pelo amor de Deus. Exatamente, gente. Pelo amor de Deus, quem sabe é a criança que está lá passando pela dificuldade, não a professora, que é uma linear, né? Na maioria, gente, claro. Sim. Nossa, é isso. É isso. Muito bom esse podcast. Adorei. Quero dizer que agradecer a todos que compareceram aqui. Quero dizer que informação, como a Mônica falou, é poder, é ouro. Vocês precisam saber mais, aprender mais para se libertar, né? Para entender que existem coisas que são estritamente fundamentais para um disléxico. E aproveito, Mônica, para fazer uma merchan, que dia 2, 3 e 4 de fevereiro, agora domingo, segunda e terça, a gente vai ter uma imersão às 20 horas para profissionais, para professores que querem aprender tudo sobre as adaptações escolares. Vou botar aqui, ó. Dá para ver? Não, põe a dedinha. Aí, foi. Tudo. São mais de 30, 40, 30, são 16 mais 28. Quanto é? 16 mais 28. Entre compensas e dispensas, tudo para os profissionais colocarem nos relatórios desses alunos. Então, participe da imersão. O link está lá na minha bio do Instagram, @enfrentando a dislexia. E a imersão, eu acho que eu vou fazer só 2 vezes por ano, viu? Não vou fazer muitas vezes, porque dá um trabalho, gente. Vocês não têm ideia, um trabalhão. Então, essa é a primeira, e acho que lá no final do ano eu faço mais uma. Então, aproveita, não perca tempo. Se você é um profissional, vem participar, porque o precinho é social, tá? Para ajudar mesmo. Informação é ouro, gente. A gente tem que ter informação. Então, vamos lá, participem. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Sabe, os disléxicos enfrentando a dislexia, e o podcast Dislexia com Café, a gente está no Spotify. Todos os nossos episódios. Nossa, tem muita informação ali, muita coisa boa, prática, muita informação boa para vocês. E nós voltamos na próxima sexta-feira, às 9 horas, com mais um episódio. E obrigada a todos que estavam aqui, obrigada a todos que vão assistir depois, e obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E até sexta-feira que vem, com mais um episódio de podcast Dislexia com Café. Beijo, até!